Senhor, nosso Deus e nosso amantíssimo Pai, hoje o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e nós estamos aqui para te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer também por comemorarmos nesse dia, o Dia das Mães, e também, Senhor, te agradecer por abençoares a todas as mães deste mundo, em especial as mães desta igreja e as nossas mães em particular. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que dedicaram suas vidas para nos educar, nos orientar nos teus caminhos. Pai querido, aqui está o teu povo diante de ti nesta noite. Cada um traz em seu coração seus pedidos, questões pessoais ou em favor de alguém. Eles agora colocam diante do teu trono da graça, certos de que o Senhor os atenderá segundo a tua vontade. Pai querido, colocamos também os nossos agradecimentos por tantas bênçãos recebidas de tuas mãos. Senhor, queremos também como igreja colocar em tuas mãos o pastor Igor, que o Senhor o tome e unge com o teu Espírito, para que ele fale nesta noite com o teu poder. Que o mesmo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a tua palavra e nos conceda o poder para vivê-la. Abençoe o louvor que teremos, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito tempo andei distante do Senhor, tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor. Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e o levantar. Aonde então me esconderei desse olhar? Como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Já passei em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir que a sua poderosa mão por águas mansas me guiou.
diante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Do Senhor, sob os olhos do Senhor, Senhor. Às vezes acontecem situações em minha vida que não consigo entender. Quando me pergunto o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me lembro de tudo que passei, de quantas provações eu enfrentei, Sei que nunca fui deixado pra lutar sozinho. Sempre fui guiado por tua mão. eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar. Mas sei que lutas conduzem à vitória. Escolho ao teu lado estar. Eu me lembro nessas horas que eu nunca estou sozinho e que tenho alguém pra me amparar. Então vou, não tenho medo. Tudo posso e tudo vou enfrentar. Sozinho eu sei que nunca, nunca poderia. Mas se eu confiar em ti, eu sei que poderei vencer, vencer. Oh, oh. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar. Mas sei que lutas, eu sei que lutas, a vitória ao teu lado está. E que tem alguém pra me amparar. Eu vou, não tenho medo. Tudo posso e tudo vou enfrentar. Eu vou sem medo. Tudo posso e tudo vou enfrentar. Vou enfrentar. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição junto aos líderes religiosos de sua época. Nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande.
Nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos, quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 21 séculos vieram e se foram. E hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Boa noite. Que bom que você veio à casa do Senhor nessa noite de domingo. E quero estender aqui a todas as mães da nossa igreja um feliz Dia das Mães. E caso a minha mãe, minha avó e minhas tias estejam nos assistindo aí no Paraná, um abraço para vocês também. Queridos, o tema da nossa meditação e reflexão dessa noite é o meu cálice. Nessa série que nós estamos tendo sobre o incomparável Cristo. Muitos aspectos da vida de Cristo extraordinários, que fazem dele realmente alguém totalmente diferente de nós, apesar de tão semelhante. Hoje nós vamos meditar nesse aspecto da vida de Cristo, mas o propósito dessa reflexão é aplicarmos esse aspecto da vida de Cristo para a nossa vida hoje e tirarmos lições a respeito disso. Eu gostaria de começar a nossa reflexão lendo com vocês Lucas capítulo 22. E antes de lermos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao trio que cantou. Poderia ficar ouvindo vocês aqui por horas, viu? Que Deus abençoe o ministério de vocês. Conheço a Isabel, bastante, né, Isabel? E os demais, mas é um prazer tê-los aqui conosco. Lucas capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 39. E ali diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. O cálice que Cristo teve que suportar. Tamanha angústia, tamanho sofrimento que Jesus estava sentindo nesse momento. Suportando sobre os seus ombros a culpa do meu e do seu pecado. Mesmo tendo obedecido toda a lei, mesmo permanecendo fiel, teve que sofrer agora as consequências de um mundo longe do Senhor, longe do Pai. E agora sofre, sente uma angústia terrível por essa separação. E agora o lado humano de Cristo fala muito alto e clama: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Sofrimento que Cristo suportou. O cálice que Cristo teve que beber, mas pensando num propósito muito maior, que era de salvar a humanidade. Nada do que acontece no ministério de Cristo é sem propósito. E isto se estende para a nossa vida também. Nada do que acontece na nossa vida é sem propósito. E em muitos aspectos da nossa vida,
participamos, é claro que de uma maneira bem menor, mas também do cálice de Cristo, do sofrimento de Cristo. Ao permanecermos fiéis, ao andarmos na contramão desse mundo, somos afligidos também por grandes sofrimentos. Mas hoje eu queria mudar a perspectiva que nós temos sobre o sofrimento que enfrentamos nessa vida. Olhando para a vida de Cristo, quando Cristo suporta toda essa dor que suportou durante toda a sua trajetória aqui nesse mundo, isso nos dá esperança de que existe um propósito maior também para o nosso sofrimento. Ao carregarmos a cruz que é nossa, existe propósito nisso, e um propósito maravilhoso da parte de Deus. Tem um verso na Bíblia que eu demorei muito para entender a verdade desse verso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. E eu queria trazer esses detalhes do sofrimento de Cristo, do sofrimento do cristão e do propósito de tudo isso, do cálice que cabe a cada um de nós recebermos e tomarmos dele também. Filipenses capítulo 1. E eu fico impressionado com a visão que Paulo tinha a respeito de algumas coisas. E principalmente a visão que ele tinha a respeito do sofrimento e do propósito que pode haver mesmo em meio ao sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 29. E ali Paulo diz para mim e para você o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha o absurdo que esse verso está dizendo. Porque foi concedida a cada um de nós a graça de padecermos por Cristo, de sofrermos por causa de Cristo. E quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, até mesmo o sofrimento tem propósito. Vos foi concedida a graça, foi dado para você o privilégio de sofrer por Cristo. Como que sofrer por alguém pode ser considerado um privilégio? E por isso que me impressiona essa visão de Paulo a respeito dessas coisas. Vos foi concedida a graça, o alto privilégio de sofrer por Cristo. Queridos, existe um livro da Bíblia que nos ajuda a entender o propósito do sofrimento. Existe a experiência de um homem relatada na Bíblia que nos ajuda a entender qual pode ser o maior propósito de enfrentarmos momentos difíceis na vida, mesmo quando permanecemos fiéis. A verdade é que esse livro é mal compreendido. As pessoas se referem a esse personagem de maneira um tanto quanto equivocada. E talvez a falta de compreensão desse livro da Bíblia e dessa experiência seja manifesta quando nós, ao nos referirmos a alguém, dizemos que determinada pessoa tem a paciência de Jó. Isso é fruto da má compreensão que nós temos a respeito desse livro. Porque o livro de Jó não fala sobre paciência. Em nenhum momento você vê no livro de Jó, Jó sendo paciente. O livro de Jó não tem nada a ver com paciência. O livro de Jó fala sobre fidelidade. Deveríamos ter a fidelidade de Jó, não a paciência de Jó. E eu gostaria de refletir em alguns aspectos desse livro para entendermos o propósito do sofrimento. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do primeiro verso, e ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que homem é esse? Olha como a Bíblia o apresenta. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem fiel a Deus. Um homem justo. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E eu tomei um tempo por curiosidade para ver quanto valeria isso nos dias de hoje. E avaliando hoje o preço de cada animal que foi mencionado no verso aqui, somente ali no seu pasto Jó teria aproximadamente 8 milhões de reais. Será que resolvia a vida de alguém aí? Não. 8 milhões de reais. Isso nos nossos dias. Mas com certeza hoje esses animais não têm o mesmo valor que tinham no passado. Um dos principais fatores para se avaliar a riqueza de alguém, Jó era muito rico. E naquele tempo era muito mais do que 8 milhões de reais que isso valia. E o texto continua dizendo, versículo 4, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e que se preocupava com a salvação de seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos, oferecia holocausto, sacrifício em favor dos seus filhos. E olha a preocupação de Jó, talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor. E Jó intercedia por eles. Um homem fiel. Mas agora há uma quebra no relato bíblico. E é como se o texto agora nos levasse para outra cena. E a partir do versículo 6, o cenário é outro. E agora no versículo 6 nós estamos em qualquer parte do universo criado por Deus. E no versículo 6 a cena muda e nos diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os representantes dos mundos não caídos estão agora diante do Senhor, para uma assembleia, para uma reunião, uma convocação. E aqui é interessante os detalhes do verso bíblico. Ele diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Você já ouviu a expressão bicão? Alguém que vai numa festa de bicão? É esse sentido que o texto nos traz. Quando numa festa aparece aquela pessoa que não foi convidada, e aí você conversa com o dono da festa, olha, quem foi a sua festa? Olha, foi o fulano, o ciclano, foi o pessoal ali. Ah, e sabe o fulano lá? Ele veio também. É esse o sentido que o verso nos traz. Que Satanás estava ali naquela reunião, nessa assembleia, de bicão, de intrometido. Por isso que a Bíblia salienta dessa maneira. Olha, estavam os filhos de Deus reunidos, e Satanás estava também. Não era para Satanás estar ali. O espírito de profecia nos diz que eram os representantes dos mundos não caídos. Mas Satanás se apresenta ali naquele momento, requerendo o seu lugar, a sua cadeira naquela assembleia, como representante do planeta Terra. E agora ele requer o seu lugar ali. Mas quando ele aparece, Deus sempre está no controle da situação. E nesse momento é Deus quem pergunta e é Satanás quem presta conta, porque Deus está no comando. E diz o versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela.
Deus pergunta: de onde você vem? E Satanás responde isso, e essa na verdade é uma expressão que Satanás usa para dizer: eu venho do lugar onde eu mando. Eu venho de um lugar onde todos me obedecem. Eu venho de um lugar onde eu entro, eu saio, eu subo, eu desço a hora que eu quiser. Em outras palavras, eu venho aqui como representante da terra. E a conversa continua. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, quando responde: venho de rodear a terra e passear por ela, ele estava dizendo: eu venho de um lugar onde todos me adoram, e na terra não há ninguém como eu. E agora Deus contrapõe Satanás e diz: você observou o meu servo Jó, homem íntegro e reto, e na terra não há ninguém como ele. Percebam um detalhe, queridos. Quem é que coloca Jó na história? Quem é que coloca Jó na conversa? É Deus. E aqui nós começamos a ver o propósito de tudo isso. Satanás estava ali requerendo a posse desse mundo, como representante da terra. E agora, por causa da fidelidade de Jó, Satanás não tem direito a estar presente naquela convocação. Porque pelo testemunho de Jó, pelo joelho de Jó não ter se dobrado a Satanás, ele não pode assumir o controle e a posse desse mundo. E Jesus apresenta a Jó agora e diz assim: você já observou meu servo Jó? Porque na terra não há ninguém como ele. E Jesus estava dizendo para Satanás: enquanto um joelho na terra não se dobrar, você não é dono de nada. Enquanto houver um fiel na terra, você não pode ser representante desse mundo e não pode tomá-la para si. O que estava acontecendo ali era algo muito sério. E a situação, a condição da humanidade nesse momento da história era crítica. Mas agora Deus introduz Jó na história e pergunta para Satanás: você observou o meu servo Jó? E Satanás já tinha observado. E esse termo observar aqui na Bíblia tem um sentido militar, de você espreitar, de você vigiar. E Satanás já tinha observado Jó e tentado achar um ponto vulnerável para fazer Jó cair, mas não tinha encontrado. E Satanás agora começa a argumentar: mas também Jó tem tudo, é o homem mais rico da terra. O Senhor abençoa, então não é sem motivo que ele serve ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele, o Senhor bajula ele. E agora a primeira permissão de Deus: então tá bom, tira tudo que ele tem. E agora começa o sofrimento na vida de Jó. Jó perde os seus filhos, as suas propriedades, o seu gado. Jó começa a perder as suas riquezas. E Satanás agora espera que Jó se rebele contra Deus. Mas o que sai da boca de Jó? Ele diz: Deus deu, Deus tirou. E Jó aceita a guia de Deus sobre a sua vida. E Satanás volta na presença de Deus. E num possível diálogo: e aí, o que aconteceu? Você viu, você tirou tudo dele e ele permanece fiel a mim. E ele louva o meu nome. E agora Satanás quer atingir a vida de Jó. E Deus permite que ele atinja a saúde de Jó. E acomete Jó de uma grave enfermidade. Mas em momento algum, Jó blasfema contra o Senhor. Em momento algum ele se rebela. E no livro de Jó, quando você começa a ler as declarações de Jó, como ele responde aos seus amigos, Jó diz: isso não é justo. Não é justo passar por isso. E eu queria estar nesse momento na presença de Deus para dizer para ele que isso não é justo. E cada vez que Jó dizia isso para Deus,
Deus podia lançar isso na face de Satanás e dizer: está vendo, não é justo, porque Ele é fiel. Não é por causa dessas coisas, não é pela prosperidade que Jó me serve, mas Jó me serve de coração e por amor. Queridos, em cada assolação colocada por Satanás na vida de Jó, em cada momento, no meio dessa provação que Jó permanecia fiel e louvava a Deus, Jó era um trunfo, um troféu nas mãos de Deus contra Satanás, para que Satanás não tomasse posse desse mundo. E aqui eu começo a entender o verso de Paulo: vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Foi concedido a Jó o privilégio de sofrer por Cristo, para que Satanás não fosse o dono desse mundo. No meio do sofrimento, Jó tinha uma esperança. A esperança dele está relatada em Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, versículo 25. E ali Jó declara qual é a sua esperança, qual é a sua certeza, a sua convicção. E ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essa era a certeza de Jó, em meio ao sofrimento. Jó sabia que Deus tinha um propósito, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó permanece fiel. E através do testemunho de Jó, Satanás não tem lugar nessa assembleia diante do Senhor. Porque pela fidelidade de Jó, pelo fato de Jó não ter se curvado, não ter adorado o inimigo, ele não pode ser dono desse mundo. Talvez você esteja passando por um momento difícil e não entende o porquê, não entende o propósito. Talvez o propósito do seu sofrimento seja que Deus colocou diante de Satanás o seu nome. Talvez o seu nome tenha sido colocado por Deus para enfrentar provas, para mostrar para todo o universo que você serve a Deus de coração, por amor. E você seja um instrumento que Deus usa contra Satanás, para não dar a Satanás o governo desse mundo. É por isso que quando se fechar a porta da graça, nenhum dos salvos irá morrer. Porque se fosse permitido que todos os salvos morressem nesse momento, ficariam somente os ímpios, e Satanás poderia assumir o controle desse mundo. É porque enquanto houver nesse planeta um joelho que não se dobre a Satanás, ele não poderá assumir pleno controle. E talvez a sua vida esteja sendo usada por Deus para não dar esse direito a Satanás. E aqui eu começo a ver um propósito para o sofrimento. E é aqui que nós temos que ter a mesma esperança e mesma certeza que Jó, que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará. Deus no momento exato se manifesta na vida de Jó e o abençoa e multiplica a sua prosperidade. Mas pode ser que você não alcance isso aqui, mas você tem que ter os olhos fixos no porvir, naquilo que Deus tem preparado para a eternidade. Lá sim nós receberemos a nossa recompensa, o nosso tesouro. Na conclusão do seu livro, depois de Deus se apresentar para Jó, depois de Deus transformar a situação e livrar Jó do sofrimento, Jó conclui o seu pensamento, a sua história, em Jó capítulo 42. E aqui Jó faz uma confissão extraordinária. Jó capítulo 42, versículo 2. E aqui Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Até mesmo o sofrimento tem propósito nos planos de Deus. E se você está sofrendo e não entende o porquê, saiba que isso pode ter um propósito bem maior do que você imagina. Assim como o cálice que Jesus teve que suportar, não foi por Ele mesmo, mas foi por um propósito maior de salvar a humanidade. O sofrimento na sua vida pode ter um propósito, o de não dar a Satanás o trono desse mundo. Para que Deus ainda tenha o controle da sua vida e desse planeta. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus. E que você considere isso como um privilégio. E que você entenda a responsabilidade de permanecer fiel, mesmo em meio à adversidade, como Jó permaneceu. Fidelidade em meio ao sofrimento. Certeza de que o seu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que você assuma hoje essa responsabilidade, esse compromisso, e que a vida de Jó traga esperança para você suportar as adversidades desse mundo. E em Romanos, Paulo também diz que os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mas isso só vai acontecer se permanecermos fiéis. Que Deus te abençoe e que Ele te dê forças para permanecer fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Que você assuma esse compromisso. E que você peça poder a Deus para Ele te capacitar a ser um instrumento poderoso, assim como Jó foi. Preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. Até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Você precisa crer. Sem fé impossível é chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar.
Feche os seus olhos, querido Deus. Sabemos que Tu sabes todas as coisas e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Por isso, ó Deus, se tem hoje aqui alguém que sofre, que a vida de Jó lhe traga esperança. Que o sacrifício de Cristo, ó Deus, lhe traga poder para vencer, aprovação. E que o Senhor coloque no nosso coração todos os dias a certeza de que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e nós o veremos, Senhor, no esplendor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, ó Deus, a enfrentarmos os momentos difíceis nessa vida com esperança. Que os nossos olhos sejam postos, ó Deus, no porvir, naquilo que o Senhor tem preparado. E que a Canaã celestial seja o principal alvo da nossa vida. Conduza-nos, ó Deus, com a Tua mão poderosa. Livra-nos do mal e abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.